Ora, muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de abertura do mercado europeu. A sessão de hoje aqui a ser marcada por alguns movimentos interessantes. Ontem tivemos os índices americanos a recuperarem bastante. O caso do Nasdaq chegou mesmo a bater novos máximos deste ano. E entretanto, portanto, teremos aqui dados que poderão mexer mais o mercado hoje. Da parte da manhã tivemos dados sobre a inflação, o IPP que saiu acima daquilo que se esperava, o que é curioso. O que acaba por mostrar aqui que portanto, um pouco à semelhança do que está a acontecer também nos Estados Unidos, os recuos são bastante acentuados aqui no índice de preço ao produtor, ainda assim a não ter impacto sobre os mercados. Vemos as vendas a retalho no Reino Unido que saíram muito piores do que aquilo que se esperava. E tivemos dados sobre a inflação na Suíça, e neste caso também a sair, portanto, um pouco em linha com aquilo que temos vindo a observar nas principais economias, também a recuar na sua generalidade, e, e o mesmo acontecer também no caso do Japão. Hoje, para o resto do dia, vamos ter aqui um dia marcado por intervenções de membros dos bancos centrais, BCE e Fed. Vamos ter, em termos de calendário económico, dados sobre a Universidade de Michigan, não só o índice de confiança entre os consumidores, como também as perspectivas sobre a inflação a 1 e a 5 anos. Em simultâneo, vamos conhecer também os dados sobre as vendas a retalho, que serão importantes. É importante aqui relembrar que os últimos dados do IPC mostraram que é no imobiliário que se concentra a maior parte das pressões sobre os preços, e nós estamos a atingir uma fase em que é necessário que haja de facto aqui um forte abrandamento nestes setores que têm vindo a acumular mais pressões, porque estamos a chegar a um ponto em que o índice pode começar a variar muito pouco, uma vez que os setores que mais têm contribuído para as subidas ehm, têm vindo a contribuir bastante para as descidas dos preços, e por isso aqui é importante de termos isto em consideração. Portanto, estes são os dados para esta semana. Em termos de mercados, como eu estava a dizer, Nasdaq aqui muito forte na sessão de ontem, o S&P também. Portanto, os índices na sua generalidade, o Russell um pouco mais fraco em comparação com os restantes. Dow Jones também bastante forte. O, o DAX a acompanhar, portanto, a tendência dos índices europeus e ontem, dos índices americanos e ontem também a regir em alta e a prolongar as quedas esta manhã, as subidas, perdão. Ainda assim, continuamos aqui a ter um sinal de alerta, que é a questão do VIX, mas a divergência, portanto, não digo que está a aumentar nem que está a diminuir, mas está aqui um pouco flat, mas a divergência mantém-se. No caso do euro-dólar, este sim mantém-se flat, e aqui é um dado curioso, que é, apesar da forte subida dos índices ontem, nós, quando olhamos aqui para o índice do dólar, não vemos uma grande força do dólar, e aqui, olhando para o índice, é mais nítido. Continuamos aqui a ter uma estrutura técnica na qual, isto apenas com base técnica, mas que apoia a continuidade do movimento de alta, por isso é preciso ter aqui alguma atenção, e, portanto é preciso ter aqui alguma atenção, e é importante acompanhar de perto. No lado das matérias-primas, continuamos aqui a ter o petróleo em destaque. Isto porque as tensões no Mar Vermelho intensificam-se, tem penalizado ou tem beneficiado a subida do preço no petróleo. Ontem, o governo chinês até lançou um comunicado a apelar ao diálogo e ao entendimento nas questões em relação ao Mar Vermelho, para garantir a livre circulação de todas as mercadorias, que portanto, algumas rotas já estão a ser desviadas. Mas a verdade é que continuamos aqui a ter um petróleo muito forte, embora eh, na terça-feira tivéssemos aqui o petróleo aqui bastante, acabou por fechar bastante forte, depois ontem também, e continuamos, portanto, aqui a ver durante o dia de hoje o petróleo. No entanto, se observarmos com atenção, ele está a ser negociado numa zona que é importante e que pode criar aqui alguma pressão de venda. Vamos ver se isso acontece ou não ao longo do dia de hoje. No gráfico das obrigações, quando olhamos para o índice das obrigações, por exemplo, para a Note, vemos que continuam a recuar à medida que as expectativas sobre cortes de março no lado da Fed começam a diminuir, isto porque os últimos dados sobre a economia americana não, portanto, de modo geral são mistos, mas os últimos dados não apelam muito a uma redução dos juros por enquanto. Para a semana temos muitos dados que nos vão dar novamente
uma melhor visão do estado da economia e que aí sim deverão aqui tornar as obrigações, praticamente todas as classes de ativos, mais voláteis. Os metais estão a recuperar depois de termos um dólar não tão forte e aqui a beneficiar, portanto, os metais e apesar de termos aqui as deles a caírem. Terminando, olhar aqui para o mercado de cripto, que ontem acabou por cair na maior parte dos projetos a 8%. Olhando aqui para o caso da Bitcoin, veio testar uma importante zona de suporte, que é marcada pelos 40 mil dólares, e esta zona poderá ser, ou poderá servir como benchmark para todo o mercado, todo o ecossistema cripto a curto prazo. Portanto, se o preço continuar a rejeitar e se continuar a subir, poderá aqui impulsionar novamente os outros altcoins. No entanto, se esta zona for quebrada e se as quedas se intensificarem, poderá aqui não só a Bitcoin, mas levar atrás todas as outras altcoins. Portanto, é um ponto interessante a observar. Reparem que desde a aprovação do ETF a Bitcoin não se mexeu assim tanto como se esperava, mas tivemos outras altcoins, no caso da Ethereum, a valorizar bastante. Portanto, o dia de hoje resume-se a isto. Portanto, da parte da tarde diria que será mais interessante. Portanto, vamos ver então o que é que esta sessão nos reserva. Do meu lado é tudo. Resta-me desejar-vos continuação de uma boa semana e bons negócios a todos.